Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Tão bem. Ficam ansiosos pra esse dia, nesse que é o maior canal de top 10 casal de anime que você vai encontrar na internet. É aqui que você descobre o significado do D. O que significa? Pois é, definitivamente não estou louco quando assisto SBR. Então esse significado do D acho que pra todo mundo. Eu pelo menos repito como um mantra sempre que vejo as perguntas enviadas por vocês. Esse é o SDS. Sim, você manda a sua pergunta, aparece aqui e ela se torna realidade. Definitivamente vocês não estão loucos. Quer mandar a sua pergunta? É bem simples, facinho, ó. Clica aqui, deixa a sua perguntinha. Vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Mas a pergunta aqui do Rodriguinho Ri. Tem uma pergunta legal aqui. O Shanks tem uma pedra do sol e usou para chegar tão rápido em Marineford, fazendo arco-íris. É interessante, né? Olha só, o Shanks moveu-se muito rapidamente de um duelo contra o Kaido. Quer dizer, a gente não sabe se foi uma escaramuça. Os marinheiros falam que foi uma escaramuça. Escaramuça é uma luta rápida. A gente não sabe de fato se o Shanks deu alguma informação. Você falou, ó, Kaido, você tá indo lá pra Marineford em busca de Joy Boy. Só que ele vai chegar em um ano. Ele tá chegando, espera ali, pega essa garrafinha de saquê, vai beber um pouquinho lá, espera que ele chega. Pode ter sido algum tipo de diálogo, de oferta. O Shanks usa muito da diplomacia, então talvez eles não lutaram. Até porque uma luta entre os dois demoraria alguns dias pra acontecer, seguindo a lógica do mundo de One Piece. Quando não é luta envolvendo o Luffy, né? Quando é lenda assim é 10 dias, é 4, então ele convenceu o Kaido. E depois disso ele se moveu do Novo Mundo para Marineford. E sabemos que leva alguns dias para ele conseguir chegar ali. Não é tão rápido assim. Como ele se moveu tão rapidamente? Pode ter sido fazendo arco-íris. É interessante pra caramba, né? Eu gosto dessa ideia de fazer arco-íris e cruzar por tudo. A ideia anterior era os galhos de Yggdrasil levando para alguns pontos do mundo. Ser o pico do Alto Oeste, ao qual o Gunfall falou que era uma outra entrada para as Ilhas do Céu. Então talvez os galhos de Yggdrasil, o pé de feijão, ele se ramifica e com isso ele conseguiu passar rapidamente pelo céu e chegou lá. É interessante o arco-íris acontecendo, mas ainda não explica um pouco a velocidade. Qual que é a minha ideia pessoal? Vicky o Viking. Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Eu amo essa ideia, tá bom? Vicky o Viking é a única série que o Oda já falou que se inspirou para One Piece. A gente traz Misteriosas Cidades de Ouro, a gente traz Estúdio Ghibli, Castelo no Céu, enfim. A única série que o Oda já falou é Vicky o Viking, ao qual ele trouxe o Shanks. Inclusive o Red Force do Shanks é o navio dessa série tão antiga que o Oda assistia quando criança. Se você for ver, é o mesmo navio. E qual que é o diferencial do naviozinho do Vicky o Viking? Ele abre um monte de velas, assim como se fossem pipas. Inclusive voa, né? Por que não? Um arco-íris, Shanks abre um monte de velas no seu Red Force e consegue se mover muito mais rapidamente. Então eu acho que pode ser uma combinação dos dois. Ou arco-íris, ou galhos de Yggdrasil se ramificando por partes do mundo. Mas essas velas eu tenho quase certeza que o Oda não vai perder a chance de colocar essa referência em um navio ao qual ele acabou se inspirando de um desenho da sua infância. Lembre aí, quando aparecer esse monte de pipa no navio do Ruivo, você vai falar, caramba, o Mangão falou essa mesmo. W. Guilherme, e se o Shiki era um Yonkou e Kaido derrotou levando sua ilha, Onigashima? É interessante, né? O Marco ele chama a ilha de outro nome, mas o Marco também já esteve em um ano que pode dizer que essa ilha estava ali. Antigamente tinha-se a teoria de que Onigashima era aquele buraquinho que faltava no meio de Punk Hazard, né? Tem o crânio e tal, escapou de lá. O que mata um pouquinho talvez a espada enorme, parece já estar fincada ali, não acho que foi o Kaido que colocou. Kaido derrotou o Shiki, o Leão Dourado? Eu acho que tem uma menção sobre isso. Tem que ter uma menção, né, do Kaido chegando nesse ponto aí, porque agora o Kaido é passado. Não adianta o Oda colocar, o Kaido derrotou o Shiki, não vai ter tanto impacto. Se fosse na época que o Luffy estava tentando chegar lá pra... Caramba, ele conseguiu derrotar o Shiki lutava contra o Rod, contra o Garp, contra o Sengoku. Só que nesse ponto não faz muito sentido. Eu prefiro muito mais que o Shiki esteja vivo. Talvez tenha se arrependido, tenha parado com a pirataria, virou um ermitão. Do que ele volte aí pra colocar, sei lá, que o Kaido derrotou ele. Não tem mais impacto, né? Prefiro que ele esteja vivo, pode ser um antagonista. Eu acho que o Shiki ainda é o único personagem da velha geração que não teve seu ciclo completo. Roger teve, Barba Branca, Big Mom, Kaido, o Shiki não. O filme de Strong World não é canônico. Lembrando disso, né? O Luffy nunca, que o Luffy pré-timeskip derrotaria um Shiki, Leão Dourado, impossível. Então tem o canon, tem o volume 0, introduz o Shiki.
Lá em Wano a velha Higurashi se transforma nele. Depois mostra que eles estavam no state de God Valley. Mas no canônico a gente não tem um desfecho para o que aconteceu com ele. E vale mencionar que é no canon que fala que o Sheik escapou de Impel Down. Isso mostra no filme? Isso mostra. Mas tem uma menção do Sengoku falando sobre a fuga dele. Então assim, ele escapou. Ele tinha um plano de 20 anos. O momento é agora. Seria interessante ele aparecer como um antagonista, né? E ter seu ciclo completo. Seja qual for o caminho que o Oda siga. Eu prefiro muito mais isso do que ele colocar... Ah, ele foi derrotado pelo Kaido. Ah, mas cadê o Kaido? O Kaido morreu tem 10 anos já. João Vitor, qual é o meu top 3 lutas de mangá? Cara, é muito difícil essa pergunta, né? Porque eu vou falar aqui, aí eu tenho certeza que vocês vão comentar. E a luta tal, eu vou concordar com vocês. Top pra mim sempre tá mudando. Mas eu vou tirar de cabeça algumas realmente marcantes. Vamos lá. Top 3. Saitama vs Boros. Magnífica. Eu acho que vou até fazer um vídeo depois de top lutas de Shonen. Mas Saitama versus Boros é fenomenal essa luta. Eu quero muito ver isso animado. É impossível não ver essa luta acontecendo. Top 2. Sukuna vs o mundo. Do Gojo até o final. Eu acho realmente incrível. É uma luta que se você pegar pra reler do começo ali, quando começou com o Gojo e foi até o final, é uma luta muito bem escrita. Tem seus probleminhas aqui e ali, mas a escala dessa luta é realmente incrível. E top 1, minha luta favorita, eu acho difícil ter uma luta que supere isso daqui. Kuroro vs Hisoka. Impressionante, tá bom? Poderia até colocar no top 2 Meruem contra o Netero, mas eu vou deixar Sukuna contra o mundo porque também acho um baita de um lutão. Agora Hisoka vs Kuroro não dá, aquilo ali é uma aula. Ali o Togashi, é legal que ele tá escrevendo o arco, tá acontecendo, e aí ele para do nada e mete uma luta que ninguém tava esperando. É realmente fantástica. Se ele é a primeira vez você fala não entendi nada, se ele é a segunda também não entendi nada, aí você vai na terceira e o que acontece? Também não entendi nada, porque é tão complexa. E aí quando você entende, eu fiz um vídeo disso aí já, eu quebrei a cabeça para entender as habilidades, o que ele estava fazendo. Você fala, cara, como é que ele pensou isso? O Togashi, ele não sei, a mente dele funciona diferente de um humano comum, sabe? É tudo coeso, é tudo fechadinho, é tudo perfeito. Pra mim a melhor luta shonen já escrita, aquilo ali é uma aula, cara. Eu acho que qualquer mangaka deveria ler essa luta antes de fazer as suas. Top 1 sem dúvidas. O top 3 pode mudar, mas Kuroro versus Hisoka sempre vai estar por aí no top 3, sem dúvidas. Papai Xavi, e se o Luffy pegou o caminho errado e fez o caminho da Grand Line de trás pra frente? O One Piece estaria na Labum e teria mais uns 20 anos de mangá pra eles voltarem lá. Temos informações vindas diretamente do Crocus, né? É o Crocus que nos conta sobre a última ilha da Grand Line, que o tesouro se encontra após a última ilha apontada pelos Log Pose. Então o próprio Crocus reforça isso. Além do que a jornada do Roger, ele chega em Lodestar, ele volta e refaz toda a jornada do começo, porque a pedra lá fala, ó, você tem que voltar, pegar os Poneglyphs para você conseguir entender que tinha que achar os Road Poneglyphs. O Luffy ele já começa com essa vantagem de não precisar refazer a jornada 2 vezes. Então lembrem disso, é a última ilha da Grand Line. Ah, tá no fundo de Enies Lobby. Ah, tá dentro da Labum. Tá naquela névoa de Thriller Bark. Não faz sentido o One Piece estar no paraíso. Faz sentido estar no final da Grand Line. Eu quero saber, aí você chega no final da Grand Line, não tem nada aqui. Eu vou voltar lá pro paraíso que é mais tranquilo lá. E era só procurar melhor aqui. Ninguém nunca iria encontrar. Não. Então leve esse fato aí sempre que a última ilha da Grand Line é onde está Laugh Tale. Pode ser uma ilha fora do tempo, pode estar submersa, pode estar no espaço, pode estar oculta por névoas, pode só aparecer em um momento determinado do alinhamento estelar, do Sol. Isso é mais interessante, na minha humilde opinião, tá bom? Não acho que o Luffy está fazendo a jornada ao contrário não. O Roger teve que ir e voltar, fazer 2 vezes, beleza? Mas o Luffy já tem a vantagem de ter Nico Robin e já saber sobre os Road Poneglyphs. Arthur F23, ele está relendo o Berserk e está chocado com cenas e acontecimentos que ele não lembrava direito. Dito isso, qual a minha parte favorita, num geral, expectativa sobre o final na mão do amigo de Miura Sensei. Eu acho que talvez você não esqueceu, talvez o trauma é tão grande que a mente ela coloca aquilo lá em hibernação. Fala, não quero mais lembrar disso, não dá pra desver. Então, são os traumas, né? Berserk é muito especial pra mim. Pelo seguinte, eu comecei a ver anime nos anos 90, então Cavaleiro do Zodíaco, aí tinha Yu Yu Hakusho, Samurai Trooper. Era aquele anime mais marmeladão, né? O Poder da Amizade. Yu Yu Hakusho nem tanto, mas Poder da Amizade, aquela coisa mais de boinha, mais tranquila. E foi quando eu conheci Berserk, eu vi pelo anime, né, o anime antigo.
aquilo foi tão surpreendente pra mim. Começa de uma maneira assim que é aquela coisa mais de guerras, política, a ascensão do bando do Falcão. O Guts sendo um mercenário, encontrando uma família, né? Ele que nasceu abandonado. Então todo esse vínculo que é criado. E quando você chega no Eclipse, nesse plot twist, aquilo me marcou tão fortemente. Eu falo, cara, o que está acontecendo aqui? Eu recomendo pra todo mundo que não viu Berserk, é uma experiência muito única. É pesado pra caramba, se você for sensível com algumas coisas, vá preparado. Ao mesmo tempo você vai ver uma das coisas mais brilhantes já escritas. Então, pra mim o grande choque sem dúvidas está no Eclipse, sabe? Porque eu lembro até hoje o momento que eu vi aquilo acontecer e eu fiquei fascinado. Eu falei, o que está acontecendo? Uau! Eu quero mais, e o anime acabava ali, não tinha acesso ao mangá. Então eu fiquei roendo unhas ali. Eu quero a segunda parte, quero Berserk parte 2. Nesse ano você nem sabia que eles faziam animes incompletos, então eu queria ver Berserk 2. Tenho certeza que foi um momento, acho que mais impactante na minha vida no quesito de animes, tá? Minha expectativa é sempre boa, tá? Eu acho que eles vão fazer um trabalho muito bom. Eu tenho meu pezinho atrás por não conseguir ver o que o Miura faria, né? Por tanto tempo, é uma série dos anos 80, acompanho há tanto tempo, tem essa, sabe, tatuei aqui, fiz uma homenagem pro Miura no meu braço, na minha pele. Fico triste de não ver o final do Miura, mas ao mesmo tempo também fico feliz que tem pessoas boas que vão dar continuidade no trabalho dele. Então eu tô ansioso pra ver aonde eles vão levar a série. Torço que eles consigam realmente se equiparar ao que o Miura tinha na sua cabeça naquele momento. Beleza? E FIP, quando a tripulação chegou em Elbaf, aconteceu muitos erros de continuação na época. Foi teoria de várias coisas sobre o que poderia ter acontecido, mas nada explicado de fato. E com o passar do tempo foi esquecido. O que você acha que aconteceu? Vai ter uma explicação na história do que realmente aconteceu ou foi erro dos editores? Então, vamos segurar um pouquinho porque você sabe que o Oda, as coisas não são por acaso. Ele coloca realmente alguns pontos ali que mais tarde acabam se conectando. Quando surgiu realmente o Luffy estava com o martelo, depois com o machado, estava sem o chapéu, depois o chapéu apareceu. Aí surgiu a teoria de ser o Loki, né, trapaceando, enganando, alguma coisa relacionada ao poder dele, as pessoas disfarçadas. Não era, é como você disse, esqueceu. Pode ser um erro de continuidade e isso acaba corrigido quando saem os volumes, tá? Porque os capítulos semanais, eles têm uma pressa um pouco maior. Acaba se não dando tempo talvez de se revisar. E lembrando que o Oda ele acabou de entrar em Elbaf. Então pode ter um errinho aqui quanto a um machado, quanto a um martelo. E quando sai o volume eles corrigem. Se sair o volume e tiver essa correção, não é nada. Se sair o volume e continuar lá essas transições meio erradas, com o personagem parecendo uma coisa completamente diferente, é certeza que o Oda vai usar para alguma coisa mais à frente. Mas na minha opinião, erro de continuidade. Eu acho que vai ser corrigido quando sair o volume final. Ciro DSL acha que a tempestade repentina que destruiu a frota do Chique na batalha contra os piratas Roger tem algo a ver com as tempestades ligadas ao homem marcado pelas chamas? Estava pensando sobre o caso e teorizei que o que estava dentro do ovo, seja lá o que for, que a tripulação do Roger carregava, possui o poder de criar tempestades. E este mesmo animal vaga por aí com um barco abandonado, junto de algum outro antigo membro da tripulação como o Gaban, por exemplo, a fim de proteger o último Poneglyph. Então é uma ideia interessante, hein? O homem marcado pelas chamas ser o que saiu de dentro do ovo do navio do Roger. Isso é legal pra caramba. O que é o ovo daquele... Por que ele tá carregando aquilo lá? Fazer um omeletão? Tem uma importância maior, né? Apareceu diversas vezes um ovo daquele tamanho, daquela magnitude. Dragões ao que parece estão extintos. Que animal poderia colocar um ovo daquele tamanho? Alguma raça misteriosa? Uma última, né? Por que não? Uma raça que foi... Estamos num momento inclusive que está tendo muito essa coisa de raças extintas, né? Você tem os lunarianos, você tem os bucaneiros. Por que não ter uma raça híbrida de algum animal que poderia ser o homem marcado pelas chamas? Respondendo a sua primeira parte da sua pergunta, eu acho que sim. O homem marcado pelas chamas está envolvido diretamente na tempestade que rebentou a frota do Chique, tá? O ovo pode ser relacionado a isso também? Pode. Pode sim. Seria interessante se o homem marcado pelas chamas fosse um aliado antigo do Roger, não necessariamente estivesse na sua tripulação, mas apareceu ali, soltou aquela enorme tempestade, criou uns redemoinhos, puxou grande parte da frota. Isso é interessante. O ovo antes era muito teorizado por ser Uranus, que sairia uma criatura mítica lá de dentro, mas por que não ser um remanescente de uma antiga raça? Uma raça, sei lá, híbrida, algum tipo de ser que a gente não viu ainda dentro da série, que seria esse último remanescente. Temos Minks, por que não pode ter algo que sai de dentro de um ovo? Essa ideia é legal, viu?
o homem marcado pelas chamas ter saído de dentro do ovo do navio do Roger. Mas é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se gostou, faz o quê? Deixa a sua perguntinha aqui, ó. Clica aí, deixa a sua pergunta. Aproveita e me segue lá no Instagram. Se quiser mandar uma mensagem, uma teoria por lá, pode mandar. Ou manda no e-mail também. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.